Isso é uma coisa triste, pastor. Pior que eu fui averiguar e era verdade mesmo. Então, pastor, Pedro, quando ele escreve essa carta, ele fala o seguinte: gente, exercita a paciência, exercita a temperança, exercita a piedade. Outra coisa, o amor fraternal. O amor fraternal, pastor, é o amor de amigos, amor de irmãos. Teve uma pessoa dentro do ônibus, pastor, que eu até ri. Ela falou o seguinte: ó, Jesus disse que o amor de muitos ia se esfriar. Ela falou: eu acho que se esfriou de quase todos, porque a única coisa que está no ar não é o amor, é o coronavírus. Mas gente, esses dias eu ouvi, pastor, uma coisa que deixou me cair de boca aberta. O camarada estava dentro do ônibus pedindo ajuda, parece que ele tinha um problema de vista, e até onde eu sei, ele era o rapaz era um advogado, e ele falou: gente, me ajuda, qualquer ajuda me ajuda, 50 centavos, 10 centavos, ele oferecendo um docinho. Um irmão tirou 3 quilos de alimento na despensa dele e deu para o rapaz. Rapaz, que teve gente que ficou assim. O amor, pastor, hoje em dia é estranho. Se o senhor chegar ali e dar um prato de comida para uma pessoa, pastor bobo, né? Então, pastor, eu falo para você que quando você é identificado como evangélico, como cristão, as pessoas acham estranho. Porque amor para essas pessoas, pastor, é em primeiro lugar o senhor aceitar o padrão que ele tem. Por exemplo, se a pessoa é homoafetivo, você tem que aceitar o homem viver com o homem, a mulher viver com a mulher, porque isso é amor. Não, isso é ser vergonhoso, isso é aceitar o pecado. Então, quando o senhor discorda, para eles isso, o senhor é reacionário. O senhor entende o que eu estou falando, pastor? Então, o que eu falo para o senhor, o amor hoje em dia é entendido o seguinte: ou você aceita o meu erro, ou não é meu amigo. Então, pastor, eu durante muitos anos, eu aconselhei meu irmão: come pouco açúcar. É um dos porquês que hoje, irmão, eu como menos açúcar do que eu posso imaginar. Pra você ter uma ideia, na minha casa, uma Coca-Cola de 2 litros, ela durou mais de um mês para eu acabar com ela. Só para você ter ideia. Eu tomo bem pouquinho açúcar. Quando eu como açúcar mesmo, doce mesmo, é manga. Entendeu? Por ver meu irmão quase cego e por ver ele defeituoso, com o pé cortado, é que hoje eu como pouca fritura e pouco açúcar. Então, pastor, quando você exercita a disciplina, você exercita também o amor a você mesmo. Ontem eu estava orando a Deus, Deus me falou: e essa pessoa aqui? Eu odiava esse homem, irmão, como você nem imagina. E Deus me falava o seguinte: e esse aqui? Eu falei: Deus, esse homem nunca foi amigo nem dele, porque ele sempre quis se destruir, porque ele nunca teve disciplina com alimento e sempre fumou. E eu tinha ódio dele por causa disso. Deus me falou: você tem que exercitar mais o amor, para que você possa aprender a perdoar. Então, gente, a partir do amor fraternal, Pedro conclui dizendo o seguinte: a caridade. Caridade aqui é o amor perfeito de Deus, o amor ágape de Deus. Nós nunca, irmãos, vamos chegar ao topo da pirâmide sem começar pela fé, sem passar pela virtude, sem passar pela ciência, temperança, paciência. Enquanto a gente for impaciente, nervoso, egoísta, o amor de Deus sempre será uma coisa estranha, pastor. Você quer ver? Um dia tinha um pregador que era conferencista e é pastor. Um rapaz, uma vez estava pedindo a ele uma ajuda. Ele estava dentro do carro e ele foi, levantou o vidro do carro, não quis dar atenção. Na casa dele, o Espírito Santo confrontou ele e falou assim: você prega o amor e não vive o amor, você é um hipócrita. É isso que acontece, irmão. O amor para nós é estranho, porque a natureza que tem dentro de nós, irmão, é a natureza do diabo. A gente quer a igreja, irmão, que prega a prosperidade. A gente quer ouvir pregadores que falam sobre bênçãos terrenas e que Deus vai te abrir uma porta. Pastor, o que eu já ouvi de falso profeta falar comigo, uma pessoa falou comigo uma vez: Deus vai te abençoar, irmão. E eu vivi amaziado, vivi em pecado com a mulher, Deus está se agradando de você. Olhei para a cara dessa mulher e falei: misericórdia. Então, irmãos, vamos nos pôr de pé em nome de Jesus? Amém. Pedro está dizendo o seguinte, gente, versículo 10, versículo 9 antes: pois aquele em quem não há essas coisas, as 8 virtudes que eu falei, é cego, nada vendo ao longe. Ou seja, está míope, ele está assim, pastor. Eu amar o próximo? Eu ajudar aquele homem? Vá para o inferno, rapaz! Ele está assim, o pecado cegou ele. O diabo está com os 2 mãozão aqui, ó, na cara dele. E ele dizendo o seguinte: havendo-se esquecido, olha aí, pastor, por que ele não está enxergando nada? Da purificação dos seus pecados. Eu me lembro do Salmo 9,17, que Deus vai lançar no inferno, pastor, os ímpios e as nações que se esquecem de Deus. Entendeu? Pastor, eu falo para você que a maioria dos crentes desviados, eles sempre se esqueceram das bênçãos que Deus deu a ele, das curas, dos milagres,
porque se esqueceu, não tem importância mais para ele. Você quer ver a finada Alda, que matou o filho dela? Não sei se vocês se lembram dela. Ela era uma missionária antes de ser feiticeira, e ela curava as pessoas pelo poder de Deus. E ela vivia falando só da vida dela no passado, que ela matava, que ela isso. Falei, dona Alda, a senhora já foi missionária, não já? Ela, meu filho, nossa, faz tanto tempo isso, e só lembrava da parte má. Inclusive ela orou pela irmã Holandinha uma vez, que ficou curada graças à oração dela. Então, pastor, aquilo que a gente mais lembra é aquilo que está vivo dentro de nós. A gente nunca esquece o ódio está sempre nas nossas palavras. Se a gente nunca esquece a inveja nunca sabe nas nossas palavras. Agora, se a gente está ligado ao amor de Deus, constantemente estamos falando em Deus. Então ele diz assim, dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa eleição e vocação, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. E aqui, pastor, eu finalizo a mensagem, porque vivemos tropeçando, porque vivemos caindo, porque esquecemos de Deus. A natureza de Deus, muitas vezes, pastor, confronta a gente de tal forma que a gente fala, o que é isso? A gente está tão acostumado, gente, com o materialismo, que quando Deus fala assim, vá para o quarto orar, a gente fala, o que é isso? Estou sentindo vontade de ir para o quarto orar, mas o que é isso? Deus é tão estranho para a pessoa, pastor, que ele não sabe que é Deus que está chamando ele. Se um versículo salta à vista da pessoa, ele fala, nossa, que coisa interessante, né? Ah, mas para que eu quero isso? Isso me dá dinheiro, entendeu? Muita gente é assim, pastor. A natureza de Deus é estranha para essas pessoas. Sabe o que é, pastor? Na mente dessas pessoas, o que vale é o dinheiro, pagamento de contas, beleza física, força física e mais nada. Essas pessoas, pastor, vivem igual Jesus falou, o povo de Noé, o povo materialista. Casa, dá-se casamento, trabalha, paga as contas, mais nada. Se você fala assim, Jesus está voltando, ele fala, um dia ele vai voltar. Não tem aquela ansiedade, pastor. Brilho nos olhos, vem, Senhor Jesus, Maranata! Não fala assim, pastor. Perdeu os interesses. Pessoas assim, irmãos, estão mortas. Se você está passando por isso, fala, Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a ser crente. Mas ser crente, gente, não é ser religioso, não é frequentar essa e outra igreja só, é ter paixão por Deus. Igual esse casal que é casado, velho. Se esse rapaz vai morar em outro país, a esposa dele vai ser fiel a ele vai ser fiel a ela, entendeu? Então, você vê que Daniel estava na Babilônia, pastor, ele poderia ter comido aquele monte de porcaria que o rei ofereceu a ele, poderia cair na prostituição, porque eu creio que muitos judeus caíram, e no entanto ele não fez isso, rejeitou todos os manjares do rei, porque não se esqueceu de Deus. Então, quando não nos esquecemos de Deus, gente, a natureza de Deus está em nós. Agora é um dos porquês que Deus põe a gente no deserto, para você depender dele, para você parar de pensar só nos seus 1.180 no final do mês, e passar a crer que ele é o provedor da sua vida. Vamos pôr de pé em nome de Jesus.